Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Unidos em nossas buscas por nos renovar e por solucionar os dramas íntimos que nos trouxeram aqui na noite de hoje, unidos no impulso da prece a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade, relembramos as palavras do Cristo, pedindo a sua bênção para que possamos, a partir de agora, termos o entendimento do Evangelho de Jesus, agora sob a luz da doutrina dos Espíritos, para podermos, com ele, com este entendimento, podermos alimentar as nossas almas, forrar os nossos ânimos, para, no entendimento do exemplo do Cristo, podermos retornar ao mundo de relação com bom ânimo e assim vencermos o mundo em nós. Em nome de Jesus, que o Pai nos abençoe e que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Das relações com o mundo corporal que o Espiritismo se ocupa em esclarecer e em desenvolver através da sua fundamentação, das suas obras fundamentais e também de todo um conjunto de obras que é a Revista Espírita, destas relações o Espiritismo vai se ocupar de forma central com uma daquelas relações com o mundo corporal pela qual todos nós um dia vamos nos relacionar, que é a morte. Se nós pararmos para refletir rapidamente, o Espiritismo ele vai tratar de uma forma lógica e didática de uma série de situações que é o sofrimento da criatura humana enquanto ele está vivo neste mundo. Mas todas elas, tanto no registro de espíritos, na comprovação dos espíritos, da natureza, da origem e do destino dos espíritos, assim como nós, só que estamos em trânsito por esse mundo, implicitamente está a morte. De forma que o Espiritismo ele tem uma característica imediata e básica, e isso é relacionado com aquilo que Jesus veio também dizer quando estava entre nós, que ele haveria de ir ao Pai, mas que ele haveria de pedir a ele que mandasse um Consolador, e este seria o Espírito da Verdade que ficaria conosco até o final dos tempos. De forma que a característica imediata do Espiritismo é consolar. E sendo essa característica a de consolar, nós que estamos em trânsito por esse mundo, trazendo os dramas que nós viemos trazer no íntimo nessa noite, podemos pensar assim, que existe uma certa distância entre a consolação e a morte. Porque nós, se formos parar para pensar na consolação, pensamos na resolução dos nossos problemas e dos nossos dramas. Se nós pararmos para pensar na morte, nós talvez fiquemos com uma reticência ou lembremos de alguém que nós amamos que partiu,
E que talvez essa também seja a angústia que nos trouxe aqui na noite de hoje. De forma que consolação é uma característica imediata que o Espiritismo fornece. Mas em uma característica a longo prazo, podemos dizer assim, o Espiritismo ele tem o objetivo de transformar o pensamento e a moral de todos os espíritos encarnados deste planeta. De forma que a tarefa que o Espiritismo tem, e é uma tarefa bem árdua, é a de reformar o pensamento da criatura humana a respeito, claro, de sua origem, de sua natureza, de seu destino e também das relações com o mundo corporal, e a morte é uma delas. De forma que no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 86, existe uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, e essa pergunta era uma pergunta de confirmação. É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos pelo fato de ele já ter colhido uma série de outras informações a respeito dos espíritos. E ele faz essa pergunta e ele obtém uma resposta afirmativa. Ele vai perguntar assim: então, por certo, o mundo físico ele poderia deixar de existir sem que influenciasse o mundo dos espíritos? E os espíritos vão responder que sim, o mundo físico poderia deixar de existir sem que o mundo, e sem que abalasse, sem que sequer abalasse qualquer estrutura do mundo dos espíritos. Veja, para as pessoas que estudam o Espiritismo há um tempo um pouco mais prolongado, vai a perceber que são as perguntas mais curtas, com as respostas mais simples, que obtêm e que fazem refletir os efeitos mais provocativos para a alma humana. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo, e nós há muito já, para quem olha para trás no desenvolvimento da humanidade, esse mundo é o que tem que ser conquistado hoje e agora. Se você vai para a rede social, você vê implicitamente que tic-tac, o tempo está passando e você não está chegando a lugar nenhum. É isso que também dá angústia, Isso tem uma certa intensidade. De forma que o entendimento que o Espiritismo fornece, ele é um entendimento um tanto quanto invertido daquilo que a humanidade encarnada hoje entende como sendo a felicidade ou o bem-estar e tudo aquilo que ela corre atrás. Por quê? Porque ele coloca a prioridade do mundo dos espíritos em uma prioridade maior e de maior importância do que do mundo encarnado, do mundo físico. Até aí tudo bem, E ficou claro, O mundo dos espíritos, claro, importa mais. Por quê? Porque a gente pode fazer uma inferência a respeito do que é o céu ou o inferno, dentro de uma inferência geral e comum a todos, que não é ligado, evidentemente, ao Espiritismo. Por isso que a gente também faz uma rápida inferência a respeito da importância que o mundo dos espíritos tem. Só que para o Espiritismo, o céu e o inferno não existem. De forma que o que poderia deixar de existir é todo o planeta físico. Todos os planetas poderiam deixar de existir sem que sequer interferissem no mundo espiritual. E aí nós, talvez que tenhamos um entendimento um pouco mais trabalhado a respeito do Espiritismo, podemos ficar então contrariados. Por quê? Porque nós estamos, segundo os Espíritos,
vivendo situações que, de uma certa forma, não influenciam sequer no mundo dos espíritos. Mas isso não ficou muito claro, né? De forma que, ao longo do entendimento de outras questões relacionadas ao Espiritismo, ele vai, né, os Espíritos vão trazer a Kardec, e Kardec vai dialogando com eles, entendendo de que a vida física serve apenas para uma parte do aperfeiçoamento do espírito enquanto ele está em trânsito por este mundo. Meramente. E aí nós temos, de uma forma voltada para o melhor aproveitamento dessas experiências que os Espíritos vão trazer e vão discorrer sobre isso que a gente colocou, nós temos a figura do Cristo, nós temos a figura de Jesus, como o modelo e o guia mais perfeito que Deus concedeu à humanidade, aos homens. E Jesus, enquanto estava encarnado entre nós, ele vai dar uns critérios a respeito da pessoa que está no caminho certo, no aproveitamento das qualidades e aperfeiçoamento moral enquanto em trânsito por esse mundo, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é aquele que é o mais central, o mais conhecido de todos, né? É o chamado Bem-aventurados, né? E Bem-aventurados, ele é uma tradução um tanto quanto pobre, né? Porque do hebraico o termo é Asherem Harish, né? Que significa não necessariamente bem-aventurança, mas significa um sentido que se diz assim: você está indo ao caminho certo, na plenitude e também avante em relação a esses seus propósitos ou a essa sua experiência. Mais ou menos todo esse sentido, né? De forma que uma das primeiras bem-aventuranças que o Cristo vai dizer é: bem-aventurados os que sofrem e os que choram, porque estes serão consolados. E uma das outras é: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles haverão de ser saciados. Então, Jesus vai dizer assim: se você está chorando, se você está sofrendo, avante, siga, porque você está no caminho certo do propósito que o teu espírito escolheu para viver neste mundo. Se você tem fome e sede de justiça por algo que você se sente injustiçado, avante, siga em frente, porque você está na plenitude do caminho certo para ser saciado. E é aí que nós nos encontramos aqui, todos reunidos na noite de hoje. Cada um de nós tem a sua angústia, cada um de nós tem o seu drama, cada um de nós tem as suas lutas. E uma das lutas morais silenciosas que um espírito em trânsito por esse mundo pode ter é viver já não tendo mais a companhia dos espíritos que formavam a família, né? E dos espíritos que partilhavam com as suas angústias, com a sua rotina, que é a perda das pessoas amadas, a perda das pessoas que nós mais amamos. Porque, claro, ouvindo estas palavras, muito possivelmente ela vai ser expressada, possa ser recebida e entendida como uma questão muito lógica, muito, né, A mais B, muito preto no branco. Mas isso é a teoria, né?
Na prática, existe uma grande diferença, porque existe a ação de Deus entre essa teoria que nós falamos ou falávamos. E o que eu quero dizer com isso? A gente nasce num seio familiar. A gente encontra, nosso companheiro, a nossa companheira, a gente tem filhos, enfim, a gente constitui a família afinizado por espíritos com maior ou menor simpatia, que nós vamos aprendendo a amar e ser amado, vamos compartilhando a rotina, e nós podemos, inclusive, evidentemente, compartilhar inúmeras existências com esses espíritos, de forma que a perda dessas pessoas que nós amamos, ela se torna uma prova e também uma expiação, como os espíritos vão colocar, muito aguda, muito intensa, de forma que o Espiritismo ele fornece uma consolação a respeito desse entendimento, e refletindo a respeito da morte. E só essa reflexão o Espiritismo pode dar de uma forma consoladora, e refletindo também a respeito da relação do mundo corporal. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, no capítulo 5, o capítulo 5, ele é uma releitura daquilo que o Cristo disse em seu Sermão do Monte, onde ele vai dizer: bem-aventurados os aflitos. E dentro onde Kardec vai descrever, ele vai explicar também, com o auxílio dos espíritos, a justiça do sofrimento. Então, no item 21, existe uma comunicação do espírito de Sansão, que foi dada em Paris em 1863, no item 21, e ele vai dizer assim: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Hoje em dia, se nós observarmos na rede social, tem muitas essas notícias, realmente são notícias bem chocantes, bem tristes, em que nós temos esse pensamento, antes, inclusive, de analisar o ato, os detalhes do ato. Mas Sansão vai continuar descrevendo assim: criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia providência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina. Razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Há um certo tapa, um certo tapa no nosso rosto, vamos dizer assim, em termos de como nós encaramos a vida na matéria. A questão é essa. Porque nós podemos muitas vezes nos enganar quanto ao nosso destino aqui neste mundo, querendo aquilo que nós muitas vezes viemos buscar aqui na noite de hoje. Pode ser, muitas vezes, o que nós viemos buscar, uma finalidade material, mas pode também não ser. Mas
que nós deveríamos refletir a respeito será que o mal que nos aconteceu, ele realmente é um mal só por nos fazer sofrer? Porque muitas vezes os Espíritos falam isso em inúmeras passagens, não só nesta, que existe uma certa relatividade a respeito do mal que nos acontece e que ele é proporcional sempre a um bem que vai acontecer dentro de um certo tempo. E aí Sansão vai continuar dizendo assim: acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais, antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício de Deus e que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções dela que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga que não lhe é útil mais passar maior tempo na terra. Relatividade do mundo físico, segundo a pergunta número 86 do Livro dos Espíritos. E nas relações com o mundo corporal, nós ainda não refletimos a respeito da morte e da importância que ela tem para nortear as nossas decisões e as visões que nós temos a respeito da vida. A perda de pessoas amadas, ela é uma chamada para essa reflexão. Evidentemente, nem o Espiritismo, muito menos o trecho, e muito menos este que vos fala, desconsidera o peso pungente da dor do luto em relação à perda. Evidentemente que não. Porque nessa dor é que existe uma dignidade a respeito do amor entre uma pessoa e outra. E essa pungente dor do luto, que é uma dor já estudada e que não tem um período relativo, mas muitas vezes ela nunca passa, ela só minimiza, o Espiritismo pode, dentro da sua reflexão e das suas experiências, proporcionar grandes avanços a respeito desse entendimento. Existe uma passagem, que explica também muito bem a respeito disso que nós falamos. Havia um homem, marido, pai, espírita, que era ele tinha uma disciplina muito grande a respeito de leituras do Evangelho, e para cada decisão que ele tinha que tomar, ele abria o Evangelho na sorte, assim, e lá ele encontrava a resposta que ele queria, que ele precisava. Um dia desses, ele estava fazendo um ajuste numa lâmpada na sua casa, quando ele se desequilibrou da escada e caiu, e se não fosse o reflexo dele poder se proteger, ele teria batido a cabeça e teria acontecido algo muito grave, teria talvez morrido, porque a escada era alta. Então ele, muito abatido, muito mexido com aquela situação, ele pensou assim: nossa, eu fui livrado, eu vou abrir o Evangelho para saber o que ele me diz. Aí ele foi lá, fez aquela situação, abriu o Evangelho e saiu no capítulo 5, no item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. A nossa vida na Terra, ela tem um propósito, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. E daqueles que nos acompanham e que nos acompanharam, e que nós acreditamos que nos acompanharam e que não nos acompanham mais também. Mas
A reflexão que o Espiritismo traz é que este mundo, ele nunca foi a prioridade. O mundo dos espíritos é que é a prioridade. O mundo dos espíritos é a nossa origem e também o nosso destino. Daqueles que nós amamos, eles retornaram para o lugar de origem, ao qual nós um dia será o nosso destino. Que Deus nos abençoe e que nós possamos renovar as nossas forças agora através da fluidoterapia. Fiquemos em paz.